verso 25 ao 35. Lucas, capítulo 14, versos 25 ao 35. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Acharam? Lucas 14, do verso 25 ao 35. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando a outra ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço as palavras, as homenagens aí do dia do pastor, missionários, irmãos. Eu creio que existe um carinho realmente de vocês para conosco, que eu glorifico ao Senhor por isso. Creio nisso. E enquanto Deus nos permitir estarmos aqui, estaremos aqui em nome do Senhor, cuidando daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. É uma responsabilidade realmente muito grande ser pastor. Realmente é um chamado, é uma vocação. E Deus tem dado graça para a gente continuar aqui à frente. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a vida de vocês. E eu creio que Deus há de conduzir essa igreja, continuar conduzindo essa igreja nas asas do Espírito. Eu creio que em Cristo nós faremos, de fato, proezas para a glória do nome dele. Amém? Amém. Irmãos, o texto em questão é um texto bem desafiador para essa geração hoje, né? O Evangelho por si só, ele é desafiador, porque ele vai de encontro aos meus comodismos, né? Ele vai de encontro às minhas conveniências. O Evangelho ele não é conveniente. Ele não vai se moldar ao meu perfil. Ele não vai se moldar ao seu perfil. Como empresas fazem, como líderes fazem, como empregados fazem, como situações promovem isso, tem que se enquadrar nesse perfil. Você tem o perfil que a gente precisa. No reino de Deus não é assim. O perfil vem de Deus. Então, se a gente não se enquadrar no perfil de Deus, aí realmente vai ficar complicado para o nosso lado, não para o lado de Deus, mas para o nosso lado. E esse texto, ele é bem claro quando ele diz que se eu não aborrecer, não é aborrecer de causar raiva, tá, igreja? É de aborrecer de você pontuar o que é certo e o que é errado, que vai trazer por si só situações desconfortáveis, tá? Porque você é crente, o outro não é crente. Você tem a mente de Cristo, o outro não tem. Você quer santidade, o outro não quer. Você quer caminhar na palavra, o outro não quer. Então isso vai por si só promover distinções, divisões dentro da nossa própria casa. O próprio Senhor Jesus ele diz isso. Eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão entre pai e mãe. Aí aquele que observa o texto de forma aleatória, ele vai pensar o quê? Ué, que Jesus é esse que está promovendo contenda no meu lar?
Ele não vem para promover paz, está promovendo guerra, só que é no sentido espiritual. Porque quando eu me posiciono em Cristo, aí começa a acontecer dentro da minha casa, por pessoas não terem a mesma fé que eu, começa a acontecer batalhas espirituais. Então Jesus veio trazer distinção, divisão, tá? Porque ele quer separar na minha vida o que é trevas e o que é luz, o que é santo e o que é profano, tá? O que é útil e o que é propósito. Então, nós precisamos compreender através desse texto que o nosso Deus é um Deus que quer de mim, quer de você um posicionamento. Porque ele diz, olha, se alguém quiser vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher, no caso aqui também pode colocar esposo, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O problema aqui, igreja, é que o Senhor está deixando bem claro que a pessoa que não renuncia, a pessoa que não abdica da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, ela não pode ser discípula dele. E aí tem muita gente achando que vive da sua vontade, que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, quando quer, e acha que é discípulo de Jesus. Jesus está deixando bem claro, não pode ser meu discípulo. Porque o discípulo é o quê? É aquele que senta aos seus pés e aprende. E a pessoa ela não quer aprender, ela quer viver do jeito dela. E o próprio Cristo, não foi Paulo, não foi Pedro, tá? O próprio Senhor está deixando bem claro, ó. Vocês que têm a intenção de me seguir, ou multidão, vocês que gostam de andar comigo, prestem atenção. Existe algo importante que eu preciso falar para vocês. Se vocês não aborrecerem o pai, a mãe, os filhos, o cônjuge, a sua própria vida, por minha causa, vocês não podem ser meus discípulos. Quem está nessa condição? Eu. E quem não está? Então pode ir embora, não precisa mais me seguir não. É a mesma coisa. Porque ele está deixando bem claro que ser discípulo é diferente da multidão, né? Tinha gente que seguia Jesus só pelo pão que ele podia multiplicar. Gostava de ouvir Jesus, gostava de ver o capiroto saindo do camarada. Não, né? Tem gente que gosta de ver o menino todo entrevado andar com os próprios pés. As pessoas ficavam maravilhadas. Isso chamava a atenção de muitos. Mas para ser discípulo, tem que se enquadrar. Para ser discípulo, tem que renunciar. Para ser discípulo, tem que sacrificar. Amém? Não sacrificar para salvação, mas para manifestar a fé nessa salvação. Então, o texto que Jesus relata, ele é muito claro. As palavras de Jesus são muito claras. Você lê isso aqui e você não fica com dúvida, não é? Ele está deixando bem claro. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não tem como, ele está deixando bem claro, não dá. Ah, eu quero entrar para a igreja, mas quer ser discípulo de Jesus? Não sei. Então, uma coisa está ligada à outra. Tem muita gente se enganando na igreja. Dentro das igrejas, achando que é discípulo, achando que é discípula, e não é. Porque o próprio Senhor ele vai deixar bem claro que a porta é estreita e o caminho apertadinho. E ele diz, olha, são poucos que encontram esse caminho e passam por esse caminho. Então, para seguir Jesus, para ser de Cristo, para levar a sua cruz, você precisa fazer sacrifícios na sua vida. Não tem como dizer que é da fé se você não viver fé. Não tem como dizer que é filho se você não viver paternidade de Deus. Então não tem como você dizer que é obediente se você está sempre fazendo como Saul e como tantos outros. Deus fala, faz aqui, vai por aqui, é assim. Tá. Aí quando você vê a pessoa que está fazendo tudo errado, tudo contrário, ou sempre dá um jeitinho de fazer do jeito dela. E aí como é que essa pessoa vai ser considerada discípulo? Pedro, ele era um dos maiores discípulos de Jesus. Ele era tão discípulo de Jesus que ele não conseguia mais negar a sua identidade. Ele ali, Jesus foi pego, estava de um lado para o outro, ele ali no meio de algumas pessoas que estavam se esquentando por causa do frio, e pergunta para ele, olha,
Ô, rapaz, tu não é um deles? Tu não andava com Jesus? Não. Ele negando, né? Pô, mas tu fala como ele, tu se veste como ele. E Pedro negando, ou seja, Pedro já estava tão impregnado de Jesus que não conseguia mais disfarçar. Então, a gente precisa estar tão impregnado de Cristo que a gente não consegue passar batido por onde a gente pisar. Ele estava negando com a boca, mas as suas atitudes já demonstravam que ele, de fato, já se parecia com Jesus. Então, discípulo é isso. O discípulo, ele é a representação do seu mestre. E tem muito crente que você olha, esse não é discípulo de Jesus. Ela não tem nada de Jesus. Ela não se parece com Jesus. Então, isso é muito sério porque isso serve de reflexão para mim e para você. Porque é muito bom, né, estar nessa comunhão, estar na igreja, vir para o culto, ter esse título de crente, de filho de Deus, de obreiro, de diácono, de missionária. Maravilhoso. Mas será que de fato eu estou enquadrado nessa questão de discipulado? Porque para ser discípulo não é para qualquer um. Amém? E ele diz, olha, aí ele dá alguns exemplos, né? Ou seja, fala da pessoa que vai fazer uma obra e ela precisa calcular o que ela vai gastar, a mão de obra do pedreiro, quanto tempo vai levar, tudo isso ela precisa calcular para não chegar na metade da obra e acabou o dinheiro. Aí quem vai olhar para aquela obra vai dizer, poxa, a pessoa começou, não soube calcular, não soube se organizar lá. Dinheiro perdido, tempo perdido, obra perdida. Assim é a vida do crente, que não aprende com Jesus, que não é discípulo de Jesus. A vida dela é uma frustração, uma inutilidade espiritual. Então, Jesus quer que você comece e termine. Então, para a gente abraçar a fé em Cristo, a gente precisa estar disposto. Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor me levar. E aí ele também fala sobre o rei que vai entrar numa guerra. Ele não entra na guerra de qualquer jeito. Ele vai calcular se os homens do inimigo são mais do que os meus. Se forem mais, o que eu vou fazer? Pediu condição de paz. Como é que eu com 400 vou ganhar ele que tem 1.500? Não tem como. Não é filme nem nada, né? Os 300 lá. Batia em todo mundo, né? Mas nós precisamos calcular os nossos sacrifícios e querer, de fato, pagar por esses sacrifícios. Porque tem gente que abraça a fé na emoção, no oba-oba. É como a irmã até orou. A pessoa, ela não nasceu de novo, ela não teve encontro com o Senhor, ela está ali no oba-oba, está ali na multidão. Se impactou com aquela palavra, com aquela oração, com aquele pulo, com aquele berro, com aquele grito do pregador, ou aquele louvor, chorou. São emoções, mas nunca teve encontro verdadeiro com o Senhor. Então ela é só barulho. O discípulo não, o discípulo senta, o discípulo ouve, o discípulo anota, o discípulo traz para o coração, o discípulo vive. Já a multidão não, só quer o oba-oba. A multidão só quer o oba-oba. E aí a pergunta é, você só quer o oba-oba de Deus ou você quer ser discípulo de Jesus? Então você precisa refletir sobre isso. E o fato de eu ter trazido esse texto é porque esse texto vai de encontro à mensagem de hoje, que vai falar sobre um evangelho que para muitos é desinteressante. O evangelho hoje, igreja, se a gente for analisar a nossa geração, é um evangelho desinteressante. Ninguém quer saber de santidade não, gente. A mulher quer continuar usando o crochinho curto dela, para rua e acabou. Não, né? Quer continuar fazendo a tatuagem dela, quer continuar com o ficante dela, não, né? O outro quer continuar bebendo. O que tem beber? Né? O que tem isso? O que tem aquilo? Fica pontuando, fica medindo o que pode, o que não pode, quando na verdade é Cristo e só Cristo, e para Ele são todas as coisas. É só Jesus na minha vida e na sua vida. Nada mais presta além de Jesus. Fora de Jesus, nada presta, igreja. Amém? Então, esse evangelho desinteressante, eu quero pontuar para você a grandeza e o valor
desse evangelho. E aí eu coloquei algumas condições aqui para você entender o que o evangelho não é. Porque se você fala de evangelho, a pessoa liga logo que é o evangelho, igreja, evangelho, pastor, dízimo, oferta, mas ela não compreende. O evangelho fala de Jesus e da sua salvação como prioridade. A partir disso, cria-se com Deus um relacionamento. Amém? E aí eu coloquei aqui como tema um evangelho desinteressante, como eu disse para vocês. Visto que o evangelho não é mais uma opção de fé, entre tantas, devemos atentar para a sua essência e propósito. Diferente das demais religiões, o evangelho do Senhor Jesus requer do seu seguidor uma mudança radical de vida. Mais do que uma mudança externa nas vestes, no linguajar ou nos hábitos cotidianos, o evangelho promove uma profunda mudança no interior, que por sua vez muda a nossa fonte interna, proporcionando assim mudanças de pensamento, de atitudes, de perspectiva e de caráter. Ainda assim, servir a Deus pela fé em Jesus exige sacrifícios que nem todos estão dispostos a fazer. Ser seguidor de Cristo não é para qualquer um, é para aqueles que de fato olham para a eternidade e não apenas para o agora. Ou seja, é para quem realmente vive ou quer viver um exercício diário de fé. Abra, por favor, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Volta aí um pouquinho. Mateus 7, 13. Abra aí, por favor. Já citei esse texto, mas a gente vai conferir aqui na Bíblia, para você saber que o pastor não está inventando. Mateus 7, versículo 13 e 14. Podemos? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então Jesus está deixando bem claro que tem um caminho que é largo, uma porta que é larga, e tem um caminho que é estreito. Só vai passar os seus pés. Uma porta estreitinha. Você não vai poder atravessar ela com bagagem nenhuma. É só você e a porta. E aí ele está deixando bem claro que muitos querem um caminho mais fácil. Então, né? É natural do ser humano. Eu quero passar por aqui, porque eu vou ficar me estreitando aqui, passando com dificuldades, eu posso vir por esse caminho aberto. Só que um conduz à morte e o outro conduz à vida. Então, irmãos, o mundo quer facilidades. E muitos crentes querem facilidades. E aí ela vai procurar algo que satisfaça o seu ego, o seu eu, a sua vaidade, que não mexa na sua vida, que não mexa na sua conta bancária. Não é? Ela vai procurar algo que inclua sem pedir dela nada, né? Ou seja, ela quer ser incluída, mas ela não quer pagar o preço para ser incluída. A gente tem que pagar o preço para ser incluído. Para passar pela porta estreita, o caminho apertado, é mais difícil, mais complicado, mais doloroso, mais sacrificante. E o próprio Cristo diz, olha, são poucos que vão querer passar por essa porta. Então, não se iluda com marcha para Jesus, com isso, que aqui é tudo barulho. Mas se você for analisar a vida da pessoa, não condiz com o discipulado que Jesus diz no relato bíblico. Então, Jesus, o próprio Cristo está dizendo, são poucos que querem isso. São poucos que querem renunciar. São poucos que querem viver em santidade. São poucos que querem negar sua carne. São poucos que querem descer. São poucos que querem renunciar. São poucos que querem parar de sonhar. É ou não é? São poucos. O próprio Jesus ele está declarando isso. Porque é mais fácil você ouvir de mim, Deus vai cumprir os seus sonhos, meu irmão. Sonha grande, sonha alto. É ou não é? Você tem cabeça, né? Você foi colocado por cabeça e não por cauda. E aí é mais fácil.
Que isso enche mais igreja, dá mais ibope. É ou não é? Dá mais status para o ministério, para o pastor, para o líder. Entra mais dinheiro na igreja. É ou não é? Só que isso não é evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho é privação, é renúncia, é dor de parto, é sacrifício. É você fazer o que não quer. É você ser quem você não quer. É você oferecer alta face quando a carne quer dar um murro de volta. É ou não é? É você orar por quem você te persegue. A pessoa está te apunhalando pelas costas e você sabe que você tem a missão de orar pela vida dela. É, irmãos. O evangelho é isso. É você se submeter como homem dentro de um lar, como Cristo. É você se submeter como mulher dentro do seu lar, segundo Cristo te capacitou a ser e a viver. Ou seja, não vivo mais eu, como Paulo escreveu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais Paulo que está no comando, não. Não é mais o discípulo de Gamaliel que está no comando. Agora é Paulo, escravo de Cristo. Então, nós precisamos entender que se você já ouviu outro evangelho, esse evangelho é anátema, é maldito. Amém? Se você ouvir um evangelho de facilidade, esse não é o evangelho. É qualquer outra coisa, menos o evangelho de Jesus. Irmãos, o diabo, nesses últimos tempos, ele entendeu o seguinte: não dá para bater em crente. Quanto mais eu bato nesse miserável, mais ele cresce. Então, vamos de alguma forma trazer ele para o meu time. E aí entram as questões que não te convertem mais, mas que te aprisiona na fé. Então, o foco é mudança de caráter, mudança de vida. Ele disse para Nicodemos: olha, se tu não nascer de novo, da água, do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Tem muita gente sentadinha no banco, não estou dizendo aqui, mas tem muita gente em muitos lugares que estão sentados e que estão destinadas ao inferno, igreja, ainda. Não, né? A pessoa está ali cultuando, adorando, entregando dinheiro, oferta, mas está destinado ao inferno ainda, nunca nasceu de novo. E vai para o inferno se não se converter. Mas como é que ela vai se converter se o camarada não prega sobre conversão? Só aquelas palavras, né? Aquele culto maravilhoso, aquela performance no altar, porque hoje é tudo performance, né? O camarada prega muito, o camarada pula muito, canta muito, tudo muito. E aí a pessoa se pressiona: não, agora Deus falou, agora é Deus, olha o Espírito de Deus falando. Não, muitas vezes é só barulho. Porque o diabo sabe fazer barulho. Sabe ou não sabe? Ele sabe usar os seus. E aí, nós prezamos pelo propósito, pela essência. Se vai ser pulando ou vai ser sussurrando, que vai pregar, que vai ensinar, que vai instruir, não importa. O que importa é que esteja dentro da palavra de Deus. Só que o problema é que as pessoas não querem mais a sã doutrina. Esse que é o problema. E aí o diabo ele só está dando para elas o que elas querem. É aquela coisa de pão e circo, né? Que uma fazia com o povo. Fazia ali aquela festa ali, gladiador, vamos matar crente que dá ibope. E aí dava pão, dava comida para o povo ficava todo felizinho. Mas Jesus não veio promover isso. Ele não veio te dar só o pão e o peixe. Ele veio mudar o teu coração, o meu coração. Para que independente de pão e de peixe, se multiplicou ou não, eu sou dele e ele é meu. É isso que importa, igreja. Então essa visão do evangelho top não é o evangelho top da Bíblia. Amém? O evangelho de Jesus é o quê? Olha, não tem nem onde dormir. Vou para lá, vou para cá, pregando, ensinando, curando, libertando. Não tem nem onde encostar minha cabeça. O Filho de Deus disse isso. Aí você quer dormir, os profetas hoje querem grandes hotéis, não é? Vai num congresso de carrão, relojão. Não estou falando que isso é errado não, tá, igreja? Estou falando que hoje mudou-se o propósito. Ninguém quer mais comer gafanhoto e mel silvestre.
pastor, eu vou te chamar para um restaurante. Aí o pastor já, pô, tem que ser um restaurante top. Aí te chama para um self-service, o pastor já acha ruim. Que é isso aqui? Não vou vir mais pregar nessa igreja, não. Então, né? Então, o evangelho, ele é simplicidade, mas ele é essência, ele é raiz. O profeta João Batista é um dos maiores exemplos que nós temos, de uma pessoa que não tinha nada, mas tinha tudo. Ele tinha a graça de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, o testemunho de Deus. Caraca, imagine o próprio Cristo testemunhar de você, olha, nascido de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. É, né? E o camarada era tido como maluco, igreja. Perturbado, né? Endemoniado. É o que Jesus disse, olha, se não come, se não bebe, é maluco. Se come e bebe, é comilão e beberrão. Então, né? Mas ele veio preparar o caminho do Senhor. Olha a honra que João teve. Ele é a transição da antiga aliança para a nova aliança em relação aos profetas. Então, nós temos que abraçar esse evangelho genuíno e não o falso. Por quê? Porque você provavelmente em algum outro momento vai ter contato com o falso evangelho. E não é para você comparar, é para você descartar. Amém? Amém? Poxa, realmente, lá na igreja exige tanto, essa igreja aqui é mais tranquila. É, né? Não, mas o evangelho aqui é um evangelho de porta larga. O evangelho aqui é porta estreita, mas isso aqui vai me conduzir à vida. É aquele ali. Não. Tem muita igreja de porta larga hoje, igreja. Tem ou não tem? Muitas igrejas, muitos líderes que promovem a porta larga. Fique em paz. É só aquela palavra de motivação, né? Só aquela bênção. Vou profetizar sobre a tua vida. Eu vou fazer acontecer. Esse ano é o ano da virada. Esse ano é o ano disso, é o ano daquilo. Só promessas, só boas palavras. Só que nem só de boas palavras viverá o crente. É ou não é? Primeiro que ele não é perfeito. Então, se receber só boa palavra, ele vai achar que não precisa mudar. Vai aumentar a sua vaidade. Os crentes hoje estão uma vaidade. É ela, e acabou. E o outro, não? O outro não tem necessidade não, igual você. O evangelho te chama para a essência da vida. Qual é a essência da vida? Você servir a Deus, amar a Deus, acima de tudo e acima de todos, e amar o teu próximo. Só que as pessoas nem amam Deus, nem amam o próximo. E acham que é crente. Ela renuncia às coisas de Deus, mas as coisas dela ela não renuncia. Então não ama a Deus. Ela não se importa com o outro, ela se importa com ela. Se eu estou bem, então, se o irmão está mal, vou orar por ele, que Deus tenha misericórdia dele, mas eu estou bem, graças a Deus. Ela não se importa com o outro. Então não está amando o próximo. Então a gente tem que voltar para a essência do evangelho. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ver agora 6 características que tornam o evangelho singular, diferente e único. Porque o evangelho é único. Amém? Nenhum profeta de nenhuma religião morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Nenhum deles. É ou não é? Só o nosso fez isso. Nós somos exclusivos, igreja. Por isso que ele diz, ó, povo exclusivo, nação santa, povo adquirido. Vocês são diferentes mesmo. Que vocês vivem pela fé no Filho de Deus. E outros vivem pela fé no homem, na religião, no falso profeta, na falsa doutrina, nas inverdades. Vamos lá. Primeira característica. O evangelho não é político nem democrático. Essa coisa de que a gente quer democratizar o evangelho, isso é muito perigoso. Irmãos, a igreja estava uma benção. Quando o imperador se converteu, pronto. Aí legalizou, né, o evangelho, o cristão podia livremente passar pela rua. Aí as coisas foram caindo, porque o diabo é assim. Se bate, ele sabe que dá ruim. Que você vai vir em cima dele com força. Ele não quer isso. Ele não quer um homem cheio do Espírito Santo, porque ele vai dar ruim para ele. Ele quer te minar as tuas forças. Ele não quer uma mulher de oração.
Ele quer uma mulher que briga com o cônjuge e não consiga mais orar. Ele não quer mais uma mulher na sua simplicidade. Ele quer uma mulher cheia de vaidades. Não, né? Então, quando a gente olha para o Evangelho, ele não é político nem democrático. Uma forma clara de democracia entre as religiões é o ecumenismo, que consiste em todos andarem juntos, no mesmo propósito de paz, tolerância e harmonia. Longe de ser uma ideologia que quer beneficiar a todos indistintamente, o Evangelho é exclusivo para aqueles que entendem sua condição espiritual degradada e querem uma nova vida através do perdão divino. Eu falo e não falo por preconceito, falo por teologia, que o católico, por exemplo, não é meu irmão. Está entendendo? Como alguns falam, declaram, o meu irmão católico, ele não é meu irmão em Cristo. Ele crê em Maria. Ele obedece o padre. É ou não é? Então, meu irmão, para mim, é aquele que professa a fé em Jesus Cristo unicamente como seu Senhor e seu Salvador. Esse eu vou ter como meu irmão, como minha irmã. Passar disso não é evangelho. Então, eu não posso querer agradar todos diminuindo Cristo. Eu tenho que aumentar Cristo, evidenciar Cristo na minha vida, que as pessoas vão aderir ou vão me repelir, aí é com elas. Então o Evangelho ele nunca foi democrático, nunca foi político. Jesus nunca foi político, ele nunca quis agradar nem os sacerdotes, nem o imperador. Ele veio pregar o Evangelho. Ele não veio fazer uma ponte para que Israel tivesse comunhão com Roma. Ele nunca fez isso. Então vamos lá, eu vou, como judeu, Israel, a partir de hoje eu vou ser a ponte aí que vai ligar a gente direto no imperador, pode contar comigo, agora a nossa vida vai melhorar. Isso não é evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não seja político, não seja democrático nas suas palavras nem nas suas ações. Ah, pastor, não falei para não ferir. Eu me calei, eu não me posicionei para não ficar um clima ruim. Jesus nunca se preocupou com isso. Os profetas nunca se preocuparam com isso. Um apóstolo se preocupou com isso, tomou logo um fora na cara de Paulo, né? Pedrão estava ali, querendo agradar judeu, querendo agradar o gentio. E aí Paulo repreende ele na cara dele. Que isso? Duas caras, dois papos? Que negócio é esse? O evangelho é uma coisa só, Pedro. Então, não é para ser político nem democrático, nem aqui nem na China. Amém? Amém. Você tem que ser bíblico, teológico, escriturístico. Você tem que buscar ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, se vai agradar, se vai achar legal, se não vai, problema. Amém, igreja? Jesus é bem claro, olha, vocês também querem seguir, deixar de me seguir igual os outros? Não, não é isso. Pedrão viu que o negócio ficou ruim pro lado dele também. Não, né? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ou seja, irmão, Deus ele não fica refém de ninguém. Quer andar comigo? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e vem. Quer ser meu? Se converta, nasça de novo. Quer andar na minha presença? Se submeta aos meus mandamentos. Então Deus não fica ali jogando comigo, negociando comigo, ó, se tu fizer isso aqui já tá bom. Não, irmãos, ou é ou não é. Ou é Cristo ou não é Cristo. Ou você é santo ou você não é santo. É ou não é? Ou você é salvo ou você não é salvo. Não tem essa coisa de meio salvo. Meio crente. Eu estou meio desviado. Não tem meio desviado, né? Tem desviado ou firme na fé. Então, nós não podemos brincar com algo que pode nos trazer um grande prejuízo. Eu tenho convicção pela palavra de Deus que tem muita gente no inferno hoje que já foi cheio do Espírito Santo. É, não é? Já esteve ali pregando a palavra, mas foi abrindo portas, se deixando levar pelas modernidades da vida. Hoje
estão perecendo no fogo do inferno. Então, aquele que está de pé, cuide. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, essa palavra é para você entender o valor que o Evangelho tem na minha e na sua vida. Mas esse Evangelho, que é totalmente poderoso, ele requer de mim algumas atitudes de fé. Então, a primeira característica é essa. Ele não é político nem democrático. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32. Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32. Acharam? Acharam, igreja? Amém. E Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao... Então o foco aqui, em relação ao Evangelho, é arrependimento. Não é adesão de fé, é arrependimento, conversão genuína. O camarada não tem que vir para a igreja porque ele se sentiu bem, mas porque ele ouviu a verdade e quis viver nessa verdade. Amém? E aí, essa coisa de que eu tenho que me sentir bem. Não, eu tenho que ser ministrado. Eu tenho que ser ensinado. Eu não tenho que me sentir bem. Eu não tenho que botar aqui um palhaço no altar para ficar falando que você gosta de ouvir. Um falso profeta aqui para ficar mentindo para você. Ele vai mudar a tua sorte, meu irmão. Ele vai mudar o teu quadro, minha irmã. E você lá no pecado. Você lá cheio de capeta no couro. Não. Se converta, se arrependa. É tempo de salvação, mas é tempo de arrependimento. Então, o Lucas 5, 31 e 32 fala sobre isso. Abra agora em Mateus 12, 30, por favor. Mateus 12, 30. Olha o que diz o texto. Quem não é comigo é contra mim. Jesus falando. E quem comigo não se ajunta, espalha a igreja. Então ele não é político, nem democrático. Ele é taxativo. Quer andar comigo, meu filho? Anda. Tá junto. Não quer andar comigo? Então está se espalhando. Ou junta ou espalha. Não tem meio termo. Não tem meio espalhado, meio juntado. Ou está junto ou está espalhado, segundo o que o nosso Senhor declara. Amém? Está fechando com ele? Está junto. Não está fechando com ele? Está espalhado. Então, nós devemos analisar a nossa vida com Deus e o cenário da igreja, pelo menos brasileira, para que você tenha uma compreensão de que nem tudo são flores. Marcha para Jesus, aí ele fica todo empolgado. Aí você vê lá todo mundo tirando foto, achando bonitinho. Por quê? Porque é um movimento, é um momento, é algo que dá status, né? É algo que faz bem ao ego do crente. Mas quando você analisa o Brasil é de Jesus, igreja? Seja sincero. Aí ficam declarando, o Brasil é de Jesus, o Rio de Janeiro é de Jesus, a comunidade tal é de Jesus, está lá toda hora um tiroteio. Que Jesus é esse que entrou ali e está ali bandido querendo matar bandido, polícia querendo... Ou seja, o Evangelho ele produz mudanças. Tem algumas cidades pequenas, por exemplo, tanto aqui quanto fora do Brasil, que ela foi evangelizada e não tem mais um homicídio. Está entendendo? Há muito tempo não se tem mais um roubo. Porque o Evangelho ele promove isso, mudança de caráter, mudança de postura. Aí fica o Brasil é de Jesus. Eu não posso crer que o Brasil é de Jesus e ver tudo que a gente vê, tanta maldade, tanta injustiça, tanta violência, tanta roubalheira, não é? Então esse Jesus é fraco, não é? Então esse Jesus ele não muda ninguém. Então não se iluda. Não se iluda, viva a sua realidade, a realidade da Bíblia, tá? Não vai nessa onda de euforia, porque isso é tudo conversa de Satanás. Segunda característica, o Evangelho não é personalizado. Não podemos criar um Evangelho próprio, voltado para as nossas particularidades, personalidade ou inclinações.
Não podemos criar uma série de exercícios espirituais moldada à nossa condição de sedentarismo espiritual. O Evangelho não exige adaptação, e sim troca, mudança, a substituição do vil e do inútil pelo nobre e elevado. Amém? Então, na academia você chega lá, sedentário, você tem uma série de exercícios que você vai fazer, né? Porque você é sedentário, está começando agora, então não vai pegar tão pesado como depois. Então tem toda uma série de adaptação para você. Uma série de exercícios, personalidade para você, não é? Só que o Evangelho não é assim. Ele não tem que se adaptar a mim. Ele não veio para ele se adaptar e, não, você tem esse jeito, então vou mudar essa palavra, esse texto, esse versículo para poder chegar até você. Deus nunca vai fazer isso. Amém? Amém? Deus nunca vai fazer isso. Se moldar a você. Ele vai usar da multiforme graça, diferente. Meios para que o Evangelho chegue a você. Mas ele não vai mudar o Evangelho por causa de você. Amém? Abra, por favor, em Gálatas 1:9. Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Vai dizer o seguinte. Acharam? Gálatas 1:9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, maldito, miserável, digno da perdição. É o que o texto está dizendo. Então, prega outro evangelho para você ver a condenação que vai estar sobre você. Aprenda outro evangelho, se não de Cristo, ver o que vai acontecer na sua vida. Então, tem muita gente indo direto para o inferno, achando que está indo para o céu. Porque para ela, Jesus é uma empresa, é um carro a mais, é uma cura de um câncer. Para ela, Jesus é isso. Para ela, Jesus é só isso. Não é o Jesus que exige mudança. Não, Deus quer no coração. Eu estou aqui todo domingo. Estou aqui fazendo minha fogueira santa. Estou aqui fazendo meu propósito de fé, meu voto. Estou aqui louvando ao Senhor. Todo domingo eu estou aqui. Mas, e na semana? Cadê você? Porque, irmãos, nós não podemos deixar que a religião nos molde, mas que Cristo, através da sua palavra, nos molde. Você tem que se parecer cada vez mais com Jesus, igreja. Amém? Não é com o pastor da tua igreja, não é com o líder da tua igreja, a menos que esse líder, que esse pastor seja igual a Jesus. Seja parecido com Jesus. Aí sim, vale a pena ter ele como modelo. Fora isso, você está capacitado a se parecer com Cristo. Amém? Deus quer isso de mim, quer isso de você, que eu ande nas pisadas dele. Aquele que diz que ama a Deus deve andar como ele andou. Não tem conversa fiada. 2 Timóteo 4:3. Abre aí, por favor. 2 Timóteo. Segunda Timóteo 4:3. Acharam? 2 Timóteo 4:3 vai dizer o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias. O evangelho é adaptável. Então ele não quer o evangelho, ele quer um evangelho que caiba no gosto dele. É o que diz a palavra, igreja. Não é novo não, tá? Esse movimento da pessoa querer uma igreja só para ela, não é novo não. De querer uma doutrina só para ela, não é novo. Olha só, não suportam mais a sã doutrina. Eu não quero aprender que eu tenho que largar o pecado, pastor. Você não entendeu. Eu quero sair debaixo da bênção, só isso que eu quero. Você pode fazer isso por mim? Então, procuram, amontoam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. O camarada ama dinheiro. Ele vai para onde? Para a igreja que só fala de dinheiro. O
camarada só ama reteté. Ele vai para onde? A igreja que só faz, só fala, só vive reteté. O camarada não gosta de barulho. Ele vai para uma igreja calminha. O outro não suporta uma igreja calma. Ela vai para a igreja barulhenta. Então o ser humano está sempre querendo se alocar bem no ambiente. E se você que não gosta de barulho, deixa eu enviar para uma igreja barulhenta, você não vai? Não é? Uma pessoa que é calminha, tranquila, aí te coloca lá no meio do fogo puro lá do GTT de Jeová, eita glória, aleluia, gritando, tu não entende nada. Então a gente não pode querer que o evangelho se adapte a nós. Senhor, aonde eu estiver, eu quero que seja o lugar onde o Senhor estabeleceu para a minha vida. Se é barulhento, se é calmo, mas eu só não quero sair daquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Então, não procure doutores segundo as suas próprias concupiscências. Esse é caminho de morte, caminho de perdição. Amém? E aí, para você, olha só como é que é o processo. Antes de você procurar o falso doutor, você não está conseguindo ouvir o doutor verdadeiro. Olha só como é que as coisas funcionam. Primeiro eu paro de ouvir a palavra. Eu paro de desejar a sã doutrina. E ao parar de desejar a sã doutrina, eu vou pelo caminho inverso. Amém? Por isso que a palavra de Deus, ela molda, ela santifica, ela liberta, ela cura o crente. Se você se apartar dessa palavra, você vai ser uma presa fácil para a mentira de Satanás. Inevitavelmente, igreja. Amém? E mesmo que você já tenha, vamos dizer, uma bagagem teológica ou grandes experiências com Deus, se você parar de examinar essa palavra, parar de buscar na palavra, você vai acabar retrocedendo. Por isso que a palavra de Deus ela tem que estar sempre sendo repetida no meu coração, no teu coração, na minha mente, na sua mente, porque isso vai renovando a nossa fé, a nossa esperança, vai fazendo a manutenção da nossa alma. Agora, se eu parei, travei, não entra mais palavra nenhuma, aquilo que eu aprendi vai começar a degradar. Para um carro novo, deixa ele lá um ano parado, o que vai acontecer? Está novo, ninguém está andando, ninguém está usando. Mas pelo fato de ninguém estar usando, não estar fazendo uma manutenção, ele vai acabar se danificando, não é? Assim é o crente precisa sempre estar sendo renovado pela palavra de Deus. Então, antes de eu querer o falso profeta, a falsa doutrina, eu tive comichão para não ouvir mais a sã doutrina. Tendo comichão nos ouvidos. Olha só, não quero ouvir isso não, isso é muito chato, exige demais, é muito criterioso, isso me prende muito, eu não quero isso, eu quero o evangelho, vamos que vamos, que é isso que me faz feliz, é o que eu quero para a minha vida. E aí, depois, quando estiver lá no inferno chorando, gemendo, rangindo os dentes de dor, aí vai se lembrar, só que aí vai ser tarde demais. Para vocês não é falta de aviso. Se amanhã ou depois um de vocês se perder, não foi falta de aviso, não foi falta de instrução. Se perdeu porque quis, abandonou o evangelho de Jesus porque quis, porque a gente tem buscado ensinar vocês dentro da palavra do Senhor. Amém? Amém. Terceira característica. O evangelho não é mais uma opção. As pessoas colocam o evangelho como ele fosse mais uma opção de fé. Tem essa religião, tem essa e tem o evangelho. A gente não é mais uma religião. Amém? O evangelho não é mais uma religião no Brasil. O cristianismo não é mais uma religião no mundo. Então a gente tem que entender que o evangelho é só o evangelho. Ele não pode ser comparado a nenhuma outra corrente de fé, a nenhuma outra vertente, porque ele é único. O evangelho é único, assim como o nosso Cristo é único. Amém? Olhar para o evangelho como mais uma mercadoria na prateleira da fé é desprezar todo o contexto e propósito pelo qual Cristo se deu na cruz. As religiões não salvam. Os deuses e profetas das civilizações não podem dar ao ser humano o que só o evangelho pode: mudança de coração, de intenção e de caráter, e um futuro extremamente condicionado a uma perfeição
definitiva e a uma glória infinita. Abra, por favor, em Jeremias 7, 23. Jeremias, capítulo 7, versículo 23 e 24. Lá no Antigo Testamento. Jeremias 7, 23 e 24. Vai dizer o seguinte: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá. 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios, no propósito do seu coração, e andaram para trás, e não para adiante. Então, nosso Deus, ele não tem mais um caminho, ele tem o caminho. O Evangelho não é mais uma opção de fé, ele é a opção de fé, a única opção de fé. Então, a gente não pode tratar o Evangelho como se fosse mais uma entre tantas. E tem gente tratando o Evangelho assim, tem crente concordando com esse discurso. Mas ele tem a fé dele, mas eu tenho a minha fé. Eu respeito a fé dele, ele respeita a minha fé. Não, fora de Cristo não tem fé. Fora de Cristo não tem Salvador. Fora de Cristo não tem nada. Amém? É isso que as pessoas não entendem. Fora do Evangelho não existe nada. Só vaidade, só perdição, só mentira. É ou não é? Mas as religiões são boas porque elas querem o bem da humanidade. Onde você leu isso? Onde você aprendeu isso? Quem quer o bem da humanidade é o próprio Senhor. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, não de mal. Ele quer o nosso bem. Mas o homem não, o homem quer o mal com cara de bem. O ser humano é o ser mais hipócrita que existe. O ser humano, ele quer Deus, mas ele não quer Deus. Está entendendo? Ele quer a bênção de Deus, mas ele não quer se submeter a esse Deus. Quando vai pedir, tu é tudo na minha vida, Senhor. Sem ti eu não posso viver. Mas, quando não quer, vem para a igreja, irmão. Vou sair hoje, estou doendo, está doente, estou com isso, estou com aquilo. Então, quando precisa de Deus, está aqui. Te louvarei. Quando é sexta-feira, que não está precisando de Deus, cadê você na oração? Não é? Irmãos, a gente não pode fingir, porque a gente acaba se enganando a gente mesmo, não é? Porque tu não engana Deus. Então para de querer achar que está enganando Deus, ou que está enganando os pastores, ou quem quer que seja. Você está enganando a si mesmo. Nem o diabo você está enganando mais. Então você tem que entender, não minta para Deus. Foram mentir na frente de Pedro. O que aconteceu? Deus fulminou. Não minta para Deus. Está mentindo para Deus por quê? Seja sincero com esse Deus. Seja verdadeiro com esse Deus. Fala a verdade, não a mentira. É o que eu falei na lição. A gente tem que falar para Deus as nossas misérias. Senhor, como eu tenho sido acomodado. Como eu tenho sido preguiçoso na fé. Senhor, como eu tenho negligenciado o meu chamado. Senhor, como eu tenho negligenciado o Senhor Deus na minha casa. Eu lá no meu trabalho, o Senhor nem parece que eu sou crente. As pessoas nem sabem que eu sou crente. Está entendendo? Colocar isso diante do Senhor. Para quê? Para Deus mudar a tua vida, as tuas obras, para que o nome dele seja glorificado. O Evangelho não é, na quarta característica, o Evangelho não é temporal. O Evangelho não está apoiado em culturas, de civilizações, eras ou períodos históricos. O Evangelho de Jesus é um marco espiritual, o selo do amor de Deus pela raça humana.
Sua atuação não está condicionada a momentos específicos. Sua abrangência é plena e eterna. Abra aí, por favor, em Mateus 25, 34. Mateus 25, versículo 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus, isso, 25, 34. Vamos lá. Acharam? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde... Então o Evangelho, ele é atemporal, ele não é temporal, ele não está aprisionado a séculos, a períodos históricos. A salvação já foi promovida desde a fundação do mundo. Antes do mundo ser formado, Deus já tinha o escape, o pecador. Então ele não pode ser condicionado à cultura, não pode. Ele não pode ser condicionado a uma nova ideologia. Não, o Evangelho é o que é e acabou, ponto final. Ele não pode ser modificado. Ele não vai ser modificado. Homem é homem desde que pisou nessa terra. Não há nada novo debaixo do céu, disse Salomão. O homem é pervertido. O homem é um criminoso espiritual, igreja. Digno da pena eterna, da pena de condenação eterna. Todos são. Não tem aquele que possa dizer, não, eu não sou digno de ser condenado. Todos nós somos. Agora, o que faz a diferença é a graça de Deus. Quando você abraça a fé em Jesus, a graça vem sobre a sua vida. E aquilo que você não tinha condições de receber, Cristo colocou lá na sua conta. Fez o Pix lá, ó. Tá lá. Você olha aquela conta, meu Deus, isso tudo, Jesus depositou lá na tua conta. Amém? Você estava devendo, estava quebrado, estava cheio de dívida, não tinha como pagar, e do nada a tua conta mudou. Agora você não está mais devendo, está emprestando. Olha isso. Está entendendo? É só para você compreender que o que Jesus fez, ele te privou de você receber o que você era para receber, e ele te capacitou a alcançar aquilo que você nunca conseguiria alcançar, que é a presença de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Amém? Abre Jeremias 31:2, por favor. Jeremias, volta lá, profeta Jeremias 31:2. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 e 3. Assim, já acharam? Jeremias 31:2 e 3. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou graça no... É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ele falando para a nação de Israel. Ou seja, ter levado a nação de Israel para o deserto foi uma prova de amor. E ele se revelou no deserto. E ele atraiu Israel com cordas de amor. Então, Deus, ele me atraiu e ele te atraiu com cordas de amor. E muitas vezes ele nos permite passar pelo deserto, mas desde que não falte a presença dele, a gente vai conseguir atravessar o deserto. Amém? Quem saiu e quem entrou na Terra Prometida foi Josué e Caleb apenas, dessa geração, tá? Nesse período nasceu pessoas e entrou uma grande turma aí na Terra Prometida. O fato é que o nosso Deus,
é um Deus que tem um amor tal e que esse amor tal não mudou ao longo das eras. Ele tem uma justiça tal e essa justiça não mudou ao longo das eras. Ele é santo e essa santidade não mudou ao longo das eras. Então Deus não pode ser reprimido ou expandido de acordo com a era, de acordo com o século. Não, ele é o que é e acabou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o Evangelho não é temporal. O Evangelho é atemporal. Amém? Para a nossa quinta característica, o Evangelho não precisa de atualizações. Teve um camarada aí que falou, né? Essa pérola de que o Evangelho precisava ser atualizado. E aí, quando a gente ouve isso, a gente pensa, poxa, o Evangelho precisa ser atualizado ou as pessoas que precisam se submeter, se atualizar a esse sistema? Então, igreja, como já dizia o evangelista americano Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Como podemos melhorar o perfeito? O Evangelho já está pronto, finalizado, consumado. Abra aí, por favor, em 1 Coríntios 3:11. Não tem que mexer na Bíblia, não tem que mexer no Evangelho, não tem que mexer nas doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras, não, igreja. Eu que me vire para me moldar a Bíblia. Eu não tenho que mexer na Bíblia para poder alcançar tribo tal, fulano tal, civilização tal. Não, a Bíblia é o que é e acabou. 1 Coríntios 3:11. Acharam? 1 Coríntios 3:11. Vamos ler aqui em nome de Jesus. Diz assim: porque ninguém pode... Na sua Bíblia também está ninguém? Isso aí. Então ninguém, sem exceção, correto? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode mexer na Bíblia, ninguém pode mexer no Evangelho, ninguém pode mexer na fé, ninguém pode. E por que agora eu quero atualizar essa Bíblia? Está entendendo? Ninguém tem essa autoridade não, igreja. Ninguém. Por mais relevante que essa pessoa seja no contexto mundial, ela não tem poder para isso. Ninguém pode mudar a Bíblia. Ninguém pode mudar os preceitos bíblicos, a sã doutrina, as doutrinas fundamentais. Ninguém pode mexer na ceia. Ninguém pode mexer na forma como o ser humano é salvo. Ninguém pode mexer na doutrina da santificação. Ninguém pode mexer na escatologia. Ninguém pode mexer em nada. Está tudo aqui, pronto, intacto. Eu não tenho autoridade para isso. Em Apocalipse chega a dizer, né? Se eu tirar ou acrescentar, os juízos desse livro vão vir sobre a minha vida. Então eu não posso mexer. Não queira ser mais sábio do que a Bíblia. Não queira inventar uma doutrina para achar que você é mais superior que o seu pastor. Não, mas o meu pastor está errado, o líder está errado, o fulano está errado. Por quê? Ele está dentro da Bíblia? Sim, ele falou da Bíblia. Então tá bom, ele está certo. Ele saiu da Bíblia? Saiu aqui, ele já foi para outro lugar, então ele está errado. Amém? Não tem que julgar se está errado ou está certo, porque eu gosto ou não daquela pessoa. Tem que julgar porque se ela saiu ou não. Aí você vai dizer que se ela está errada ou está certa. Amém? Não é porque você gosta, deixa de gostar, tem afinidade, é amigo ou não é amigo, não importa. Mas falou a palavra, falou a verdade, ensinou a Bíblia, pronto. Então, esse está certo. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá. Sexta característica e última. O Evangelho não precisa de aprovação. Nunca foi a intenção de Deus querer ser aprovado pelo homem. Deus não fez o jardim do Éden e perguntou para Adão: ficou bom? Gostou do que fiz? Se quiser, eu posso mudar. Deus é o próprio padrão de qualidade. Sua essência e seus atributos moldam e originam tudo que existe. Tudo que se aparta de Deus não presta mais. Perde sua qualidade.
seu propósito, sua característica original, seu padrão de perfeição. Abra, por favor, em Isaías 40, 13. Por favor. Isaías 40, 13. Antigo Testamento. Isaías 40, 13 vai dizer o seguinte. Todos acharam? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselho o ensinou? Amém? Alguém ensinou a Deus a fazer alguma coisa? Ele não precisa ser ensinado não, igreja. Está entendendo? Ele não precisa ser ensinado por mim, não. Eu não sei nada, é ele que sabe. Então a gente quer ficar achando que sabe mais do que Deus. Vai para a Bíblia, vai para a oração, em vez de criticar e murmurar, em vez de falar besteira, em vez de ficar viajando na maionese, criticando A ou B, criticando decisão A ou B, vai para a Bíblia. Amém? Amém? Quem foi o conselheiro de Deus? Chegou ali, Deus, olha só, não é assim não. Essa parte aqui que o senhor fez, esse querubim aqui, ó, vai dar problema, hein? Poxa, esse elefante aqui é muito grande, faz um pouquinho menor. Quem foi o conselheiro de Deus, igreja? Ninguém pode aconselhar Deus, não. Amém? Então, se atenha ao que está revelado, ao que está escrito. Ele não faz nada para te agradar. Ele não faz nada para me agradar. Amém? Ele não fez o jardim do Éden e disse para Adão, Adão, chega aí, quero uma opinião sua. Tu gostou? Ele faz isso? Tu gostou desse leão aqui? Tu quer que eu bote mais uma presa no meio do dente? Vai ficar com 3 presas. Acho que vai ficar melhor? Não, ele criou. Está muito bom. Está perfeito. Está do meu gosto. Porque o que importa é o gosto de Deus, igreja. De Adão não importa. De Eva não importava. O seu não importa. O meu não importa. O que importa é o gosto de Deus. Amém? Então, se atenha à vontade de Deus, que você vai ser bem-sucedido. Para a gente finalizar, eu li a conclusão. Eclesiastes 12, 13 e 14. Ainda no Antigo Testamento, depois de Provérbios, Eclesiastes 12, último capítulo de Eclesiastes, né? 12, verso 13 e 14. Olha o que diz. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não sou eu que vou aprovar Deus, é Deus que vai me aprovar ou não. Amém? O evangelho, ele não veio para ser aprovado, não, igreja. Tu gosta desse evangelho? Eu gosto. E tu? Não, não gosto, não. Não tem gostar ou não gostar. Tem que se submeter a ele. Sujeitai-vos diante da potente mão de Deus. E ele a seu tempo vos exaltará. O evangelho não é interessante para quem não quer renunciar à sua vida inútil e de pecados. Sua proposta consiste basicamente em nos tirar dessa zona religiosa de conforto e de mentiras e nos levar ao lugar da graça, que não é de graça. Sacrifícios, renúncias e posicionamentos são necessários para que experimentemos o amor e a salvação de um Deus que é santo, justo, reto e moralmente perfeito, que nunca negocia suas verdades absolutas. Amém? Deus não vai se negociar com o mundo, nem com o Papa, nem comigo, nem com pastor nenhum, nem com líder nenhum. Não vai negociar com Satanás. As verdades absolutas do reino são inegociáveis. Amém? Ele não vai mudar. Eu que mude, você que mude. Amém? O diabo não muda mais, é o que é. Mas eu posso mudar e você pode mudar ainda. Então, se volte para esse Deus através da sua palavra,
para que você possa realmente percorrer essa caminhada de fé e lá na frente ter a convicção de que a sua vida foi uma vida proveitosa. Tem gente que no final da vida poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não, já faça agora. Porque a gente vê com os exemplos, mas não aprende. O camarada chega no fim da vida, eu podia ter amado mais a minha esposa, eu podia ter amado mais o meu marido, eu podia ter amado mais o meu filho, eu podia ter tempo mais para ele. E se você já sabe que isso é uma verdade, por que você não faz isso? Tá entendendo? Vai esperar você ficar gagá, esperar você não ter mais força para nada no fim da vida, para depois, porque eu não fiz. Então, viva Cristo hoje. Não programe viver Cristo daqui a 10 anos, não. Viva ele hoje. Amém? Em nome de Jesus, fique de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando que quarta-feira